Você já sentiu que existe uma parede invisível entre você e a riqueza que você tanto almeja? Uma barreira transparente, mas impenetrável, que separa o seu esforço incansável do patrimônio que você sabe que merece construir. Você pode não vê-la, mas você a sente em cada boleto que chega, em cada sonho que é adiado, em cada noite de sono perdida na ansiedade do futuro. Essa parede não foi construída por falta de trabalho, nem por falta de inteligência. Ela foi erguida por um único erro, uma única falha de comando na sua própria mente. Um erro tão sutil e ao mesmo tempo tão devastador que a maioria das pessoas passa a vida inteira como prisioneira dele sem jamais perceber a porta da cela aberta ao seu lado. É uma falha que consome sua energia, dilui seu poder e garante a sua estagnação. Imagine um homem, Napoleon Hill, que dedicou 20 anos de sua vida não a uma teoria, mas a uma autópsia, a autópsia do sucesso. Ele dissecou a mente e a vida de mais de 500 dos homens mais ricos e poderosos do mundo, de Henry Ford a Thomas Edison. Ele não estava procurando por coincidências, mas por leis. E no meio de milhares de histórias e estratégias, ele descobriu algo estarrecedor. O fracasso, em 98% dos casos, não era um acidente com múltiplas causas. Ele não era fruto da economia, da falta de oportunidades ou da má sorte. O fracasso era o resultado direto e inevitável de um único erro fatal. Uma única semente mental que, uma vez plantada, gera apenas os frutos amargos da mediocridade e da frustração financeira. Ao longo dos próximos minutos, nós não vamos apenas falar sobre este erro, nós vamos expô-lo à luz da sua consciência. Nós vamos dissecar cada fibra dele, para que você possa identificá-lo operando no silêncio dos seus próprios pensamentos. E então, com a precisão de um cirurgião, nós vamos lhe entregar a ferramenta para removê-lo de uma vez por todas. A promessa deste vídeo não é uma simples dica financeira, é a demolição dessa parede invisível que tem limitado o seu potencial. Ao final da nossa jornada, a causa primária da sua estagnação estará exposta e o caminho para a sua correção, o caminho para a sua liberdade, estará irrevogavelmente revelado. Preste muita atenção, pois o que você está prestes a ouvir pode redefinir o curso de toda a sua vida financeira. Você conhece aquela sensação que aperta o peito nas madrugadas silenciosas? Aquele momento em que a casa dorme e sua mente desperta, repassando as contas, as responsabilidades, o tempo que parece escorrer por entre os dedos. A linha dos 40 anos se aproxima, ou talvez já tenha chegado, e com ela uma ansiedade crescente. Uma pergunta silenciosa que ecoa no vazio. Era para ser assim? Você seguiu o roteiro que lhe foi entregue, estudou, trabalhou com afinco, assumiu responsabilidades, sacrificou fins de semana e noites de descanso. Você se tornou um profissional competente, um pilar para sua família, a pessoa confiável que todos procuram. E ainda assim, quando você olha para o placar da sua vida financeira, os números simplesmente não refletem a imensidão do seu esforço, da sua dedicação e do seu talento. Imagine a cena, tão familiar para tantos. O dia do pagamento chega, e com ele, um breve alívio, uma lufada de ar fresco. Mas então, como uma maré inevitável, as despesas começam a avançar. O aluguel, a prestação do carro, a escola das crianças, o cartão de crédito. Em poucos dias, você olha para o extrato bancário e a sensação é a de quem tentou carregar água em uma peneira. O resultado, mês após mês, ano após ano, é quase sempre o mesmo. Você não está quebrado, não, mas também não está prosperando. Você vive em uma espécie de limbo financeiro, um platô frustrante, onde todo o seu trabalho árduo serve apenas para manter a máquina funcionando, sem nunca permitir que você realmente avance, que construa um patrimônio sólido, que respire o ar puro da verdadeira liberdade. É aquele pensamento que você tenta afastar, mas que sempre retorna. Você vê amigos da mesma idade comprando a casa dos sonhos, fazendo viagens que você só vê nas redes sociais, investindo com uma confiança que você não sente. Você observa colegas, talvez até com menos experiência ou talento, recebendo promoções e oportunidades que parecem nunca chegar até você. E a pergunta que corrói a sua alma não é de inveja, mas de uma profunda e dolorosa confusão. O que eles estão fazendo de diferente? Qual é o segredo que eu não consigo enxergar? Você se sente como um corredor em uma esteira, gastando uma energia monumental, suando, se esforçando ao máximo, apenas para terminar exatamente no mesmo lugar onde começou, enquanto outros parecem deslizar por uma via expressa. Essa jornada tem um peso, o peso de carregar o fardo da responsabilidade sem colher as recompensas da prosperidade. É a dor de ter que dizer não aos seus filhos com mais frequência do que gostaria. É o receio de uma emergência médica inesperada.
sabendo que suas reservas são frágeis. É o sonho daquele negócio próprio que fica perpetuamente na gaveta, acumulando poeira junto com a sua autoconfiança. A prosperidade para você deixou de ser uma expectativa animadora e se tornou uma fonte de estresse crônico, uma lembrança constante de um potencial que parece estar sendo desperdiçado, um talento que o mundo ainda não recompensou na medida justa. E isso esgota a sua energia vital, dia após dia. E então, no silêncio da sua mente, a dúvida mais perigosa começa a fincar raízes. Será que eu não sou bom o suficiente? Será que a riqueza, a verdadeira abundância, simplesmente não é para mim? Você começa a acreditar, mesmo que inconscientemente, que talvez o seu destino seja este: uma vida de trabalho duro e de quase sucesso. Uma vida de pagar as contas em dia, mas nunca de criar um legado. Você começa a se resignar com a ideia de que o jogo da prosperidade tem regras que você nunca aprendeu e que talvez seja tarde demais para entrar no campo e virar o placar. Esse pensamento é o veneno mais sutil, pois ele o convence a parar de procurar pela chave, aceitando a prisão como se fosse o seu lar. Essa sensação de estar travado não é uma falha no seu caráter, não é um reflexo do seu valor ou da sua ética de trabalho. Pelo contrário, ela é a consequência direta de uma programação, de um conjunto de crenças sobre dinheiro e esforço que nos foi ensinado, mas que está fundamentalmente incompleto. Você foi treinado para ser uma peça eficiente na engrenagem, um soldado disciplinado no campo de batalha do trabalho, mas ninguém lhe ensinou a habilidade mais crucial de todas, a habilidade de ser o general da sua própria mente, de comandar suas forças internas com uma clareza e uma direção que tornam a vitória não apenas possível, mas inevitável. Sua frustração é o grito da sua alma pedindo por essa clareza. Você sente esse peso nos ombros ao acordar e essa inquietação ao deitar. É a dissonância entre quem você sabe que é por dentro, criativo, capaz e inteligente, e o que a sua realidade financeira reflete por fora. É a sensação de estar vivendo uma versão menor da vida que lhe foi destinada. E essa dor, essa angústia, embora seja desconfortável, é também um sinal sagrado. É o seu eu mais profundo lhe dizendo que há um caminho diferente, uma verdade mais elevada que você ainda não acessou. É o seu instinto de crescimento se recusando a aceitar a mediocridade como um destino final. Portanto, honre essa dor, pois ela é o combustível que o trouxe até aqui, até este exato momento de descoberta. Saiba disto: o que você está sentindo é real, é válido e é compreendido. Milhares, se não milhões de pessoas compartilham exatamente da mesma angústia silenciosa. Elas correm na mesma esteira, sentem o mesmo teto invisível sobre suas cabeças. E todas elas, sem exceção, estão cometendo o mesmo erro fatal que Napoleon Hill identificou há quase um século. Um erro que não tem a ver com o quanto você trabalha, mas com a forma como você direciona o poder infinito da sua mente. Agora que reconhecemos a dor e validamos sua origem, estamos prontos para identificar o verdadeiro inimigo, o inimigo que o manteve preso neste ciclo por tanto tempo. Por toda a sua vida, você foi ensinado a lutar contra os inimigos errados. Disseram-lhe que o inimigo era a economia instável, a falta de um diploma de uma universidade de renome, a concorrência acirrada no mercado ou talvez até a falta de sorte. E assim, você gastou sua energia fortalecendo suas defesas externas, trabalhando mais horas, fazendo mais cursos, tentando se proteger de um exército que era, na verdade, uma distração. O verdadeiro inimigo, o arquiteto da sua estagnação, é muito mais sutil e vive dentro de você. É um conselho que foi disfarçado de sabedoria, um mantra que lhe foi ensinado para garantir a sua segurança, mas que, na realidade, apenas garantiu a sua mediocridade. É a voz que sussurra: atire para todos os lados. Tenha um plano B, C e D. Seja realista, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Essa mentalidade de diversificação de foco, que parece tão prudente e sensata, é o veneno mais eficaz contra a criação de riqueza. Ela é a diluição sistemática do seu poder mental. Pense nisto: a sua mente é a força criativa mais poderosa do universo, mas ela opera sob uma lei imutável, a lei da concentração. Uma mente dividida, tentando perseguir múltiplos objetivos simultaneamente, não tem força para criar absolutamente nada de grandioso. É como a luz de uma lâmpada fraca, que se espalha pelo ambiente e mal consegue iluminá-lo. Ela oferece uma falsa sensação de iluminação, mas não tem poder para gerar calor ou transformar a escuridão. A segurança que você busca ao manter suas opções em aberto é a própria cela, que o impede de acessar o poder de uma mente unificada e focada. Aqui,
a grande bifurcação se revela. De um lado, existe o caminho do esforço, o caminho que a maioria percorre. É um caminho de ocupação constante, de reação às urgências, de ter muitos projetos iniciados e poucos concluídos. É a estrada larga da exaustão, onde se trabalha muito e se avança pouco, pois a energia está dispersa em dezenas de direções. Do outro lado, existe o caminho do alinhamento. Este é um caminho estreito, uma rota de poder e precisão. Nele, não se trata de trabalhar mais, mas de alinhar cada pensamento, cada emoção e cada ação a um único e inabalável ponto de destino. É a diferença entre ser um barco à deriva, açoitado por todas as ondas, e ser um navio com um leme firme, cortando o oceano em direção a um porto definido. O inimigo, portanto, é a falta de leme, a indecisão disfarçada de prudência. Se a mente dividida é a receita para a estagnação, então a mente unificada é a chave para toda a criação de riqueza. E essa unificação não acontece por acaso. Ela requer uma ferramenta, um ponto focal, um comando supremo que organize todo o caos interior. Napoleon Hill, em sua profunda análise, deu a essa ferramenta o nome de definição de propósito principal. Não o trate como um simples objetivo ou uma meta de ano novo. Pense nele como um artefato sagrado, uma chave mestra forjada no fogo da clareza absoluta, capaz de abrir portas que o esforço bruto jamais conseguiria sequer arranhar. Hill não foi um mero autor de autoajuda. Ele foi um decodificador de leis universais, um cartógrafo da mente dos titãs. E ele descobriu que cada um deles, sem exceção, possuía essa chave. Eles haviam cessado a guerra interior ao dar à sua mente uma única ordem, um único norte magnético a seguir. Esta chave, no entanto, não foi criada no século XX. Hill apenas a redescobriu e a poliu para a mentalidade moderna. A verdade que ela representa é tão antiga quanto a própria busca humana por significado e poder. Milênios antes de Hill, em textos sagrados que ecoam através dos séculos, essa mesma lei foi registrada com uma clareza assustadora. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 8, está escrito: "O homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos." Leia estas palavras novamente e sinta o peso delas. A inconstância, a estagnação, o ir e vir sem sair do lugar não são atribuídos à falta de trabalho, mas à divisão da mente. A sabedoria antiga e a ciência moderna da realização chegaram, por caminhos diferentes, à mesma e inexorável conclusão. O poder não reside na força, mas na unidade interior. E aqui, a verdade que prometemos se revela em sua totalidade. O erro fatal, a única falha que realmente importa, é precisamente esta: a ausência de uma mente unificada. É a tentativa de servir a dois senhores, como diz outra passagem milenar. De um lado, você declara o desejo claro e consciente pela riqueza, pela liberdade, pela abundância. Do outro, você alimenta no porão escuro do seu subconsciente o medo nebuloso da escassez, a dúvida sobre sua capacidade, a preocupação com o fracasso. Essa dualidade, essa guerra civil silenciosa dentro da sua psique, cria uma frequência vibracional caótica, enviando ao universo sinais contraditórios. E o universo, em sua infinita sabedoria, responde a essa confusão com resultados confusos. Você não pode desejar o norte e temer o sul ao mesmo tempo e esperar chegar a algum lugar. Vamos agora mergulhar nas 3 facetas deste erro fatal. A primeira e mais fundamental é a confusão entre um desejo vago e um propósito decretado. A maioria das pessoas vive no reino do desejo vago. Elas dizem a si mesmas e ao mundo: "Eu quero ser rico." Mas estas palavras não têm poder. Elas são como uma neblina, sem forma, sem substância, sem direção. O universo não responde a sussurros indefinidos. Querer ser rico é um sentimento passivo, um sonho etéreo que flutua na mente sem jamais aterrissar na realidade. É um pedido sem endereço de entrega, uma semente plantada na areia. A sua mente subconsciente, que é o seu servo mais poderoso, não sabe o que fazer com uma ordem tão imprecisa, e por isso ela não faz nada. A correção para este erro não é querer com mais força, é parar de querer e começar a decretar. Um decreto é um comando, é uma lei que você estabelece para a sua própria realidade. É o ato de transformar a energia de um desejo passivo em uma instrução direta, clara e inegociável para a sua mente subconsciente e para as forças do universo. Decretar o seu propósito
É o primeiro ato de um soberano, e você é o soberano do seu mundo interior. Este ato exige uma precisão absoluta, pois na precisão reside o poder. Você deve ser implacavelmente claro sobre o que você ordena que a realidade lhe traga. A clareza é a moeda da manifestação. A falta dela é a garantia da frustração. Seu decreto deve conter, primeiramente, a quantia exata de dinheiro que você se propõe a acumular. Não diga muito dinheiro ou dinheiro suficiente para ser livre. Diga: eu vou acumular a quantia de R$1 milhão. O número precisa ser específico, pois ele dá à sua mente um alvo claro para mirar. Um alvo específico ativa o sistema de busca da sua mente, que começa a filtrar a realidade, procurando por caminhos e oportunidades que levem exatamente àquele número. Um desejo vago é como dizer a um navegador GPS: me leve para algum lugar legal. Um decreto específico é fornecer as coordenadas exatas do seu destino. Só então a rota pode ser calculada. Em segundo lugar, seu decreto deve conter uma data limite exata. Você deve declarar: até o dia 31 de dezembro de 2027. A data transforma o um dia em neste dia. Ela cria uma urgência divina, um vácuo no tempo que a energia do universo se apressará em preencher. Sem um prazo, o seu propósito não passa de um sonho de verão, algo a ser perseguido quando for conveniente. Uma data limite injeta seriedade no seu comando. Ela diz à sua mente subconsciente que você não está mais brincando. Ela acende o fogo da ação e elimina a procrastinação, pois agora o relógio está correndo e cada dia se torna uma oportunidade preciosa para avançar em direção ao seu alvo definido. O terceiro e crucial elemento do seu decreto é o valor que você dará em troca. Você deve afirmar: e eu oferecerei em troca este serviço específico ou este produto de altíssima qualidade. A riqueza não flui para um vácuo, ela flui através de canais de valor. Esta parte do decreto alinha você com a lei universal da compensação. Você não está pedindo uma esmola ao universo. Você está declarando uma transação. Você está se comprometendo a se tornar uma fonte de valor tão imensa para o mundo que a quantia que você decretou se torna a consequência natural e inevitável da sua contribuição. Isso move você da mentalidade de receber para a mentalidade de servir em um nível de excelência. Pense na metáfora. Uma mente sem um propósito definido é como um barco à deriva no oceano, sem um leme e sem um destino. Ela é jogada de um lado para o outro pelas ondas da opinião alheia, pelas tempestades das circunstâncias e pelas correntes da dúvida. O esforço do marinheiro é inútil, pois toda a sua energia é gasta apenas para não afundar, nunca para navegar. É assim que a maioria vive, em um estado de reação constante, à mercê dos elementos externos. Eles estão ocupados, sim, mas estão ocupados sendo levados pela maré, sem nunca fazer um progresso real em direção a um porto escolhido por eles mesmos. Agora, imagine esse mesmo barco, mas com um leme firme e um destino claro inserido em seu sistema de navegação. Cada rajada de vento, antes uma ameaça, agora pode ser usada para impulsionar o barco para frente. As ondas não são mais obstáculos, mas parte da jornada. O decreto do seu propósito é a instalação deste leme e a definição deste destino. Ele transforma a sua mente de uma vítima passiva das circunstâncias em uma comandante ativa da sua jornada. Sua energia mental, antes dispersa, agora se canaliza para um único e poderoso vetor de movimento. O propósito definido, portanto, age como um raio laser. Enquanto a mente desfocada é uma luz fraca e difusa, o propósito concentra toda a sua energia mental em um único ponto com uma intensidade tão grande que ele se torna capaz de cortar o aço da adversidade e queimar qualquer obstáculo que surja em seu caminho. Este é o primeiro passo para a transformação, o ato de cometer no papel, em termos claros e precisos, o seu decreto. Este não é um exercício de pensamento positivo, é um ato de comando, é a sua declaração de independência da mediocridade. A segunda faceta do erro fatal é viver na esperança passiva em vez de cultivar uma fé ardente. A esperança passiva é o que a maioria das pessoas chama de otimismo, é esperar que as coisas melhorem, torcer para que o próximo ano seja melhor, desejar que uma oportunidade caia do céu. Mas a esperança, nesse contexto, é uma armadilha. Ela o coloca em uma posição de espera, de impotência. Ela sutilmente transfere a responsabilidade pelo seu sucesso para algo ou alguém fora de você. O governo, a economia, o seu chefe, a sorte. É um estado de mendicância espiritual, onde você espera por esmolas do destino. A correção
é abandonar a esperança e abraçar a fé, e não qualquer fé, uma fé ardente. Napoleon Hill a definiu como uma convicção inabalável, um estado de certeza absoluta na realização do seu propósito, mesmo que a realidade física ainda não apresente nenhuma evidência. Fé ardente não é crença cega, é uma visão clara, é a capacidade de manter a imagem do seu sucesso em sua mente com tanta força e clareza que ela se torna mais real para você do que as suas circunstâncias atuais. É um conhecimento interior, uma ressonância profunda com a verdade de que o seu sucesso já é um fato consumado no plano invisível. O mecanismo para desenvolver essa fé ardente é o que Hill chamou de autossugestão. É a prática deliberada, consciente e repetitiva de programar a sua mente subconsciente. Seu subconsciente não distingue o que é real do que é vividamente imaginado. Portanto, ao alimentar sua mente dia após dia, com a imagem e a emoção do seu propósito já realizado, você reescreve suas crenças mais profundas. Você deixa de ser alguém que quer ser rico e passa a ser, em sua própria identidade, alguém que é próspero, apenas aguardando a manifestação física dessa verdade interior. Este princípio, novamente, é uma sabedoria milenar. A Bíblia define a fé como a firme certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Observe a linguagem. Firme certeza. Prova. Não é uma talvez, uma possibilidade, é uma convicção. A autossugestão de Hill é a metodologia prática para se alcançar este estado de certeza descrito nos textos sagrados. É a ponte entre a ciência da mente e a espiritualidade da alma. Ambas apontam para a mesma verdade. Você precisa acreditar na sua visão com mais força do que acredita na sua realidade atual, para que a visão se torne a sua nova realidade. A prática diária desta fé ardente envolve mais do que apenas repetir afirmações. Envolve a visualização emocional. Você deve, todos os dias, por alguns minutos, fechar os olhos e construir em sua mente o filme da sua vida após ter alcançado o seu propósito. Veja o extrato bancário com o número exato que você decretou. Sinta a textura do volante do carro que você deseja. Ouça as palavras de parabéns das pessoas que você ama. O mais importante é injetar emoção nesse filme. Sinta a gratidão, a alegria, a paz, a segurança, como se tudo já fosse real. A emoção é a cola que fixa a visão na sua mente subconsciente. Ao mesmo tempo, você deve se tornar um guardião implacável no portão da sua mente, fechando a porta para o maior inimigo da fé, a dúvida. A dúvida é a frequência do fracasso. Cada vez que um pensamento de "e se não der certo?" ou "isso é impossível" surgir, você não deve lutar contra ele. Você deve conscientemente substituí-lo pela imagem clara do seu propósito. A dúvida é a estática no rádio. A fé é o sinal claro. Você precisa, ativamente, sintonizar a sua mente na frequência do seu propósito, recusando-se a dar atenção ou energia para a estática da negatividade e do medo. Este cultivo da fé ardente altera a sua percepção da realidade. Você, literalmente, começa a ver o mundo através de novos olhos. Onde antes você via problemas e obstáculos intransponíveis, agora você começa a enxergar oportunidades e degraus. As pessoas certas parecem surgir no seu caminho. As ideias necessárias parecem brotar na sua mente. Isso não é mágica, é a lei da atração em sua forma mais prática. Ao manter uma frequência vibracional de fé e certeza, você sintoniza o seu ser com as pessoas, ideias e circunstâncias que vibram na mesma frequência do seu sucesso. O ritual diário é simples, mas seu poder é imenso. Todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites antes de dormir, pegue a sua declaração de propósito escrita e leia-a em voz alta. Sinta cada palavra. Visualize o resultado. Invoque o sentimento de gratidão como se já fosse seu. Este ato, repetido com consistência, é como esculpir um novo canal em seu cérebro. Você está literalmente construindo a neurologia da riqueza, reprogramando sua mente, célula por célula, para a frequência da abundância. A sua fé deixa de ser um esforço e se torna o seu estado natural de ser. Finalmente, a terceira faceta do erro fatal é a armadilha da ocupação desfocada, em contraste com o poder da obsessão produtiva. Nossa cultura moderna glorifica o estar ocupado. Vemos a agenda cheia como um símbolo de importância. Corremos de uma tarefa para outra, respondemos a dezenas de e-mails, participamos de múltiplas reuniões, mas precisamos fazer a pergunta brutalmente honesta. Essa atividade toda
Está nos levando a algum lugar? Na maioria das vezes, a ocupação é apenas uma forma de procrastinação produtiva. É movimento sem avanço. É a arte de se distrair com tarefas triviais para evitar o trabalho difícil e focado que realmente nos aproxima do nosso propósito. A correção é desenvolver o que Hill chamava de uma obsessão. No nosso contexto, chamaremos de uma obsessão produtiva ou obsessão saudável. A palavra obsessão tem uma conotação negativa, mas aqui nós a ressignificamos. É o alinhamento total e completo da sua força vital, com o seu propósito principal definido. É quando o seu propósito deixa de ser algo que você faz e se torna a essência de quem você é. Não é uma tarefa na sua lista de afazeres, é a lente através da qual você vê o mundo inteiro, o eixo em torno do qual sua vida gira. Essa obsessão produtiva lhe entrega a ferramenta de decisão mais poderosa que existe. Uma única pergunta que serve como filtro para cada escolha, cada ação, cada hora do seu dia. A pergunta é: isto me aproxima do meu propósito definido? Se a resposta for sim, você faz com excelência e foco total. Se a resposta for não, você a elimina sem piedade e sem desculpas. Esta pergunta simples é a espada que corta a complexidade, a desordem e a distração da sua vida. Ela o força a operar em um nível de clareza e eficácia que a maioria das pessoas jamais experimentará. O poder de dizer não se torna o seu maior aliado. Antes, sem um propósito claro, você dizia sim para quase tudo, por medo de perder uma oportunidade ou de desagradar alguém. Agora, com a clareza da sua obsessão, você entende que dizer sim a algo que está fora do seu caminho é, na verdade, dizer não ao seu próprio sonho. A obsessão produtiva lhe dá a permissão e a força para rejeitar convites, projetos e distrações que, embora possam parecer boas, não servem ao seu objetivo maior. Você se torna o mestre do seu tempo e da sua energia, em vez de ser um escravo das agendas alheias. A mudança na sua energia pessoal é monumental. Em vez de se sentir drenado e espalhado ao final do dia, exausto por ter corrido em 10 direções diferentes, você se sentirá energizado. O foco em um único propósito grandioso não drena a energia, ele a cria. O progresso, mesmo que pequeno, em direção a um sonho que realmente importa, alimenta a sua alma e rejuvenesce o seu espírito. Você troca a exaustão da ocupação desfocada pela vitalidade da ação focada. Você deixa de ser uma poça rasa e estagnada para se tornar um rio caudaloso e poderoso, fluindo em uma única direção. Retornando à nossa metáfora do laser, a obsessão produtiva é a aplicação prática desse princípio no seu dia a dia. Enquanto as pessoas ao seu redor estão usando a luz difusa de uma lanterna para tentar realizar 1000 coisas, você está aplicando o poder concentrado de um raio laser em um único ponto. É por isso que os resultados que você alcançará serão exponencialmente maiores. Você fará progressos profundos e significativos, enquanto outros apenas arranham a superfície de seus potenciais. Você não está trabalhando mais. Você está trabalhando com um alinhamento e uma intensidade que tornam o seu esforço centenas de vezes mais eficaz. É crucial entender que essa obsessão não significa negligenciar sua saúde, sua família ou sua paz de espírito. Pelo contrário, porque você elimina tudo o que é trivial e sem importância, você libera mais tempo e, mais importante, mais presença de qualidade para as áreas da sua vida que realmente importam. Quando você está com sua família, você está verdadeiramente presente, pois sua mente não está dividida entre 1000 preocupações. Quando você descansa profundamente, pois sabe que suas horas de trabalho foram incrivelmente produtivas. A obsessão produtiva cria harmonia, não desequilíbrio. Seu primeiro passo prático é se tornar um auditor da sua própria energia. Pelo próximo dia, ou pela próxima semana, mantenha um diário de atividades. Ao lado de cada tarefa que você realizar, desde rolar o feed de notícias até participar de uma reunião, faça a pergunta: isto me aproximou do meu propósito definido? Seja brutalmente honesto. Este exercício vai revelar de forma chocante para onde a sua energia vital está vazando. Identificar esses vazamentos é o primeiro passo para selá-los e redirecionar todo esse poder recuperado para a construção da vida que você decreta para si mesmo. Imagine por um instante a sensação de acordar amanhã e a guerra civil em sua mente ter simplesmente acabado. O campo de batalha, antes tumultuado com as tropas da dúvida e da ansiedade, agora está silencioso, pacífico,
unificados sob uma única bandeira. A energia que você antes gastava lutando contra si mesmo agora está inteiramente à sua disposição. Uma força coesa e poderosa, pronta para ser direcionada. Essa é a paz que surge quando a mente deixa de ser um obstáculo e se torna a sua maior aliada. É a clareza que nasce não da ausência de problemas, mas da presença de um propósito inabalável que torna todos os problemas menores, mais gerenciáveis, apenas degraus no seu caminho. Visualize a sua nova manhã. Você não acorda mais com o peso da incerteza sobre seus ombros. Em seu lugar, há um poder silencioso, uma calma convicção que permeia o seu ser. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, sua mente já sabe a direção. Você não é mais empurrado pela necessidade de pagar as contas. Você é puxado pela grandiosidade da sua visão. Cada ação do seu dia, desde a mais simples até a mais complexa, ganha um novo significado, pois você sabe que ela é uma pincelada na obra-prima que você está conscientemente criando. A exaustão dá lugar à inspiração e a ansiedade se dissolve na certeza do seu destino. O mundo ao seu redor não muda, mas a sua percepção dele se transforma radicalmente. As pessoas que antes pareciam ser obstáculos, agora podem se revelar como aliadas inesperadas. As circunstâncias que antes pareciam ser má sorte, agora se apresentam como oportunidades disfarçadas. Você começa a operar em harmonia com as leis do universo, sentindo um fluxo de sincronicidade e apoio que antes lhe era invisível. Você não está mais lutando contra a correnteza da vida, você está navegando com ela com maestria e intenção, pois agora você sabe exatamente para qual porto está indo. Esta é a experiência de viver uma vida alinhada. Esta transformação monumental não exige que você trabalhe mais horas, que você adquira um novo diploma ou que espere a economia melhorar. Ela exige algo muito mais simples e infinitamente mais poderoso. Ela exige uma única decisão, a decisão de parar de aceitar a programação da mediocridade, a decisão de demitir a voz da dúvida do conselho da sua mente, a decisão de cometer o ato soberano de reivindicar o controle sobre a sua única e verdadeira posse, a direção do seu próprio pensamento. Hoje, neste exato momento, você está diante desta decisão. Você pode continuar sendo o barco à deriva ou pode pegar o leme em suas mãos. A chamada à ação, portanto, não é para que você trabalhe mais duro amanhã, é para que você se retire hoje. Eu o desafio a encontrar 30 minutos. Apenas 30 minutos de silêncio absoluto, longe do barulho do mundo, das notificações do celular, das demandas da família. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho com seus pensamentos mais profundos. Este não será um tempo de descanso. Será o momento mais produtivo e importante de toda a sua vida. Será o momento em que você deixará de ser um espectador da sua história financeira e se tornará o seu autor. Nesses 30 minutos sagrados, pegue uma folha de papel em branco e uma caneta. E então, com a solenidade de quem assina a própria declaração de liberdade, cometa o ato mais poderoso de sua existência. Escreva o seu propósito principal definido. Use a fórmula que revelamos. Decrete a quantia exata de dinheiro que você irá acumular. Defina a data exata em que ela estará em suas mãos. E declare, com clareza e compromisso, o valor excepcional que você entregará ao mundo em troca. Não analise demais. Não duvide, apenas escreva. Decrete a sua nova realidade para a existência. No instante em que a sua caneta deixar o papel, saiba que algo fundamental no universo mudou. A parede invisível que o aprisionava terá desenvolvido a sua primeira rachadura. A esteira em que você corria terá sido desligada. Você terá dado o primeiro e mais crucial passo para fora do caminho do esforço e da frustração, e entrado no caminho do alinhamento e da abundância. Este pedaço de papel não é apenas um objetivo, é um contrato com o seu eu futuro, é a sua bússola, é a materialização da sua clareza. Este é, oficialmente, o primeiro dia da sua nova vida financeira. A partir de hoje, que a sua mente não conheça mais a divisão, que o seu coração não seja mais um refúgio para a dúvida, e que a sua vida se torne um testemunho do poder que é liberado quando um ser humano alinha seus pensamentos, suas emoções e suas ações a um único e grandioso fim. Carregue esta verdade com você. Medite sobre ela. Deixe que ela se torne o princípio organizador da sua existência, pois a fórmula para a liberdade financeira, a chave para a prosperidade que você busca, sempre foi e sempre será esta: uma mente, um propósito, uma fortuna.